Boa noite, pessoal. Então, a gente vai dar início agora ao terceiro encontro do curso do Marinho. E como a gente havia estabelecido no último encontro, hoje a gente não preparou especificamente uma apresentação a respeito do texto, justamente porque a gente preparou esse encontro mais no intuito de resolver as dúvidas que vocês possuem a respeito dos três textos, em especial da dialética da dependência, também sobre os demais textos que estão inseridos no programa do curso, ou como discutido na semana passada, sobre o Capitão da Economia Independente, esse último que estabeleceu como opcional a leitura, mas que se vocês quiserem trazer também a discussão, vocês podem trazer, justamente para a gente conseguir estabelecer bem esses conceitos que talvez não estejam muito claros, levando em consideração a própria complexidade das categorias marxistas em geral, nas quais o Marini se apropriou em suas análises, e a gente poder chegar bem, digamos, maturados nível analítico, teórico, para o último encontro que a gente vai abrir as tendências mais recentes a respeito do papel das tendências de globalização capitalista, que se convencionou chamar de processo de globalização, em especial a partir da década de 90, com as tendências de abertura, seja de liberalização financeira, comercial, produtiva, etc. Bom, então esse encontro ele é muito mais aberto justamente para que vocês consigam trazer as suas dúvidas, que a gente possa ter uma discussão já desde o início. Então, se vocês já quiserem. Eita, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, dá para ouvir. Tipo, ele tá com um ruídozinho estranho, mas tipo, dá para ouvir. Tá, entendi. Tá, mas então é isso, pessoal. Se vocês quiserem, a gente já pode iniciar a discussão, com vocês trazendo as perguntas, intervenções, etc. Aparentemente eu tô com um ruído, sim. E aí, quem que vai ter coragem de abrir a coisa aí? Uma pergunta da Ah, Tiziane ali, de cima. sobre a exploração do trabalho. Você quer comentar, Yuri? Ou... Não, eu posso comentar. É, lembrando, gente, que hoje a gente combinou de discutir o que a gente já vinha discutindo até aqui, ao invés de entrar em novos textos, porque a gente sabe que é um conteúdo bastante denso, às vezes demanda umas leituras anteriores, ou como quer que seja, vale a pena a gente despender o máximo de tempo possível e entender a essência do problema. O aprofundamento vem depois, né, e continuidade dos estudos e etc. Então, aqui o importante é a gente tirar todas as dúvidas mesmo, entender o essencial da questão, né? E essa pergunta da Tiziane, por exemplo, é uma pergunta que coloca uma questão essencial, né? A respeito dos tipos de superexploração. Eu usaria uma palavra diferente, mas é o mesmo significado. Eu diria quais que são talvez as formas, né, do que a gente pode chamar de superexploração. Bom, o que é, né? Então, já que a gente está falando de formas, vamos pensar rapidamente no que é o conteúdo, né, da superexploração. Em que sentido a gente pode falar de uma superexploração? Né? O conteúdo da superexploração é, como a gente viu lá no primeiro encontro, na dialética da dependência, mas novamente, ficou alguma dúvida, alguma passagem da dialética que queiram trazer, por favor, nos diga. Né? Essencialmente, é a necessidade do capital em aumentar a exploração do trabalhador por meio de mecanismos, mesmo da maior exploração física desse trabalhador. Não é? Ou seja, como. Desculpa. Tá, não, é a mesma coisa, só entrou alguém na sala. Então, o que isso significa? Se a gente for. Vou aproveitar essa questão para trazer o Marx, porque é com o Marx que a gente está dialogando o tempo inteiro, né?
quais que são as formas fundamentais de incrementar não a massa, mas a taxa de mais-valia? Ou seja, né, o que é o mais-valor? É o trabalho explorado, né, aquela quantidade de tempo a mais que o trabalhador cede no processo de trabalho que o capitalista não paga. Né? Por quê? Porque o capitalista paga pelo valor da força de trabalho, né, que é o preço do trabalho determinado pelo valor da força de trabalho, que é uma mercadoria, mas ele utiliza essa mercadoria, consome o seu valor de uso, que é o trabalho, por mais tempo do que aquilo que é necessário para ela repor. Né? Esse tempo excedente é a essência do mais-valor. Bom, e quais que são as formas, então, de aumentar a taxa de exploração? Ou seja, a relação entre o tempo necessário e o tempo excedente, fazer com que o trabalhador trabalhe cada vez mais para o capitalista e cada vez menos para si próprio, para repor a sua força de trabalho. Marx vai falar de duas formas de mais-valor. O mais-valor absoluto, o mais-valor relativo. O mais-valor absoluto ele é a base de toda a exploração do trabalho. Significa o quê? Que você aumentar o tempo de trabalho para além dos limites nos quais o trabalhador está só repondo a sua força de trabalho. Ele é a base histórica e ele é a base teórica e ele, inclusive, é sempre existente. Né? Não é uma questão que é só o mais-valor relativo ou só o mais-valor absoluto. Não. O trabalhador está sempre trabalhando mais tempo do que aquilo que ele repõe para si próprio. Agora, se você, digamos, trabalha 10 horas, 5 dessas horas é para si, 5 dessas horas é para o capitalista, se eu vou lá e aumento a jornada de trabalho para 12 horas, eu acabei de extrair de você 2 horas de trabalho a mais, se eu não te pagar equivalente, essas 2 horas de trabalho, né, é equivalente à mais-valia absoluta que eu gerei por meio desse procedimento. Qual que é o outro procedimento? O mais-valor relativo. E o que é o mais-valor relativo? É quando você barateia o valor da força de trabalho. Então, digamos que você continue trabalhando 10 horas, no mesmo exemplo que eu acabei de dar, mas agora você precisa só de 4 horas para repor a sua força de trabalho. Significa que o capitalista agora, ele paga a você essas 4 horas, você continua trabalhando 10 e, portanto, em vez de 5, você cede 6. A superexploração, ela emerge numa circunstância histórica. Então, é um nível de concreção maior do que quando a gente está analisando o Marx. Não é? E qual que é esse nível de concretude maior? É quando, no decorrer, né, da mundialização do capital, geram-se economias, como as economias dependentes, principalmente aqui na América Latina, em que você tem uma dificuldade de justamente fazer essa extração de mais valor relativo, que é responsável por manter uma acumulação de capital, digamos assim, saudável, por aumentar a taxa de lucro, etc. Vamos lembrar, e a gente pode tratar disso depois, que as formas pelas quais isso é determinado historicamente mudam. Se a gente for recuperar lá na dialética da dependência, qual que é a primeira forma pela qual a superexploração emerge? E lembrando que existem outras condições que não são puramente econômicas, que contribuem para isso. A demografia, a questão política, né? A força da classe trabalhadora organizada ou não, e etc. Então, se a gente for lembrar lá no Marini, né, a sociedade politicamente independente, né, que se torna ali o Brasil, principalmente, vou falar do Brasil como exemplo da América Latina, mas lembrando que tem diferenças, saindo ali do período colonial, como é que isso se dá? Se dá porque você tem uma massa imensa de força de trabalho que é simplesmente jogada para fora da escravidão, né? Larga medida os negros, que são expulsos de um lado, não são mais escravos, mas do outro também não tem terra, portanto são força de trabalho livre para ser explorado, além de imigrantes que chegam aqui, etc. Então, uma gigantesca força de trabalho disponível, né? E o que estava acontecendo no âmbito do mercado mundial que gerava a necessidade de uma compensação realizado por uma maior exploração da força de trabalho? Era o declínio dos preços dos produtos agrícolas exportados pela economia brasileira no mercado mundial, que aparecia como uma queda da taxa de lucro que tinha que ser compensado. Bom, mas não havia como compensá-lo por meio do aumento da produtividade. Por quê? Novamente, circunstâncias históricas, concretas. Não é uma lei geral da produção capitalista. Marini está analisando aqui o desenvolvimento capitalista na América Latina. Não é? Então, dessa maneira, qual que era o principal procedimento que os capitalistas poderiam utilizar para recuperar essa perda de mais-valia? Justamente uma maior exploração da classe trabalhadora. Aí entramos, então, portanto, nas formas que podemos fazer isso. Quais são essas formas? Procedimento padrão
que normalmente se faz para a geração de mais-valia absoluta, qual seja aumento do próprio número de horas trabalhadas. Inclusive, o Marini traz, no Dialética da Dependência, o fato de que a escravidão é cara, enquanto o assalariamento é mais barato. Porque na escravidão você reproduzia aquela força de trabalho como um todo, etc. Pro senhor de escravos é como se fosse uma máquina, né, que ele está reproduzindo. E para o capitalista, não. Você paga ali um salário de miséria, de fome, o cara que se vira, não tem que pagar mais auxílio de nada, etc. Então é até mais barato. Né? Então, inclusive, o assalariamento ajuda, contribui para essa maior exploração. Então, uma dessas formas é o procedimento clássico de aumento do número de horas trabalhadas. E se você for ver, inclusive, apesar das diferenças de formas e as diferenças da determinação da superexploração ao longo da história, não é exatamente disso que a gente está tratando, mas vale comentar, ainda hoje o número de horas trabalhadas na periferia do capitalismo é maior do que no centro. Nós trabalhamos mais horas. A gente trabalha 44, às vezes 48 horas. Não é enquanto que no centro se trabalha menos, se trabalha 36. Então, exato. Então, aqui temos exato. Exato. Essa aqui é uma outra forma de extração da mais-valia, por meio do aumento da intensidade do trabalho. É uma forma de extração, se a gente for pensar no aumento da intensidade sozinho, assim, de uma maneira isolada. É uma forma de mais valor absoluto ou de mais valor relativo? Há discussões. Há discussões. Vai ter gente que vai falar que é mais-valia absoluta, vai ter gente que vai falar que é mais-valia relativa. Como que eu interpreto essa questão? Eu diria, de maneira geral, é uma forma de mais-valia relativa. Porque é como se você estivesse aumentando o produto valor por horas trabalhadas sem aumentar o tempo de horas trabalhadas. Mas tomaria algum cuidado, porque o Marx vai trabalhar disso, vai trabalhar com o aumento da intensificação como uma mais-valia relativa, porque ele está trabalhando dentro do contexto da utilização da grande maquinaria. Então, ele vai dizer o seguinte, é o aumento da utilização das máquinas que permite a maior intensificação do trabalho. E, portanto, essa maior intensificação entra como forma de extração de mais-valia relativa, dentro desse contexto. Mas aqui o importante não é nem necessariamente a gente mais-valia absoluta, mais-valia relativa. O fato é que é uma maior exploração física do trabalhador, ou seja, ao invés de baratear, porque é o mesmo efeito, percebem? Ao invés de baratear o valor da força de trabalho, o que está se fazendo é fazer com que a força de trabalho crie mais valor e receba menos. Né? E aí, então, a gente vai chegar na forma que digamos assim, é uma das formas, mas ao mesmo tempo ela define um pouco a superexploração, que é o quê? É o assalto ao fundo de consumo do trabalhador. É o pagamento da força de trabalho abaixo do seu valor. E por que esta é, ao mesmo tempo, uma forma particular, mas também uma forma que mais ou menos define a superexploração? Porque, veja, se você aumenta tanto a intensidade da força do trabalho, quanto o tempo trabalhado, o que você está fazendo é aumentando o desgaste. Se você aumenta o desgaste, você também encarece o valor de reprodução daquela força de trabalho. Se você aumenta o desgaste, portanto, encarece o valor de reprodução da força de trabalho, mas não compensa isso com o aumento de salário, na prática é a mesma coisa que você está fazendo. Você está pagando a força de trabalho abaixo do seu valor, que é a forma que, mais ou menos, define a superexploração. A gente poderia pensar em outras formas. Mas essa é a essência da questão. Né? E por que se pode falar em uma superexploração? O Marx não levou em consideração que se pode pagar a força de trabalho abaixo do seu valor? Sim, levou. O que leva o Marini a falar em superexploração é as condições concretas da reprodução do capitalismo latino-americano, pelo menos até aquela época, que fazia com que isso fosse uma necessidade da acumulação de capital. Seja num primeiro momento para compensar as perdas no mercado internacional, seja num segundo momento para manter a acumulação de capital dentro da dinâmica da industrialização dependente, aí já com outras determinações. Mas aí a necessidade, né, de se sustentar a acumulação de capital a partir de um ataque à reprodução física mesmo, a reprodução social dessa força de trabalho. Veja que isso ainda é assim hoje em dia. Lembrando, né? Apesar disso ser mais ou menos uma lei geral, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de generalizar isso, porque as determinações históricas disso variam também com o tempo, tem que analisar isso com cuidado. Não é uma coisa para a gente, bom, beleza, vamos, né, pegar aqui de qualquer jeito. Mas, de fato, a gente percebe que essa é uma tendência, né, a necessidade da maior exploração da força de trabalho. A gente pode discutir as razões disso. Por exemplo, o fato de que aqui, por ser menor a produtividade do trabalho, a fatia do trabalho no dispêndio de capital é maior.
E, portanto, a economia que você tem com a força de trabalho também tem maior impacto sobre a taxa de lucro, etc. Tem várias circunstâncias aqui que a gente poderia explicar. Né? Mas, na essência, é essa questão, né? São essas as formas, as razões, e a forma essencial, esse pagamento da força de trabalho constantemente mais ou menos abaixo do seu valor, com uma necessidade da acumulação de capital, seja para compensar uma queda da taxa de lucro, seja para sustentar o próprio processo de acumulação. E aquelas condições que permitem isso, né? A cisão do ciclo do capital, a falta de organização política, né? O Estado mais agressivo e etc. Não sei se ajudou, Tiziane? Beleza. Obrigada. A gente tem a Júlia e o Igor em sequência. Pode fazer a sua pergunta, Júlia. Então, gente, seguinte. Bom, quando vocês falaram de pensar assim, fazer uma repescagem mesmo dos conceitos, das categorias, eu fui até selecionando algumas coisas aqui como sugestão de fazer uma revisão, vamos dizer assim, né? E que são categorias que sempre aparecem nos textos que a gente está trabalhando, né? E depois eu queria fazer uma pergunta mais desse último texto, e que tem a ver um pouco com o que vocês estavam falando na última aula, que acabou que eu tive que participar de uma outra aula ao mesmo tempo, então eu fiquei meio dividida, não consegui participar muito até, porque né, eu não sabia, assim, eu tive que dar umas saidinhas. Mas aí eu queria fazer uma outra pergunta específica. Mas eu grifei aqui alguns conceitos, não sei se é uma questão para todo mundo, se vale a pena aprofundar. Acho que o Yuri até já falou um pouco sobre isso agora. Mas, assim, eu acho que, por exemplo, a composição orgânica do capital, entender isso, o que, que é, né? Se todo mundo consegue ver isso com clareza, porque eu acho que é bem... determina muita coisa na análise do Marini, né? Essa coisa que o Yuri falou, né, da mais-valia relativa, absoluta, mais-valor, né? E também a mais-valia extraordinária, né? Também, que eu acho que é uma coisa importante e que tem tudo a ver. E se o lucro extraordinário e mais-valia extraordinária coincidem sempre ou não, são, acho que, coisas que a gente pode, né, falar um pouquinho. E eu acho que uma coisa que é importante também é essa, e que sempre aparece, é a coisa da queda da taxa de lucro e as contratendências, né? Que eu acho que a superexploração do trabalho é uma delas, né? Que o Marx já fala lá, né? Mas o Marini aprofunda isso de um jeito específico, né? Particular. Então, assim, fiz algum apanhadinho assim de categorias aí para botar na mesa aí. E aí minha pergunta é mais o seguinte: aqui nesse último texto, quando ele fala, e vocês falaram um pouco isso quando fala da questão lá da Ford, né? A Ford indo embora para a Argentina, para a Argentina, né? Como, por quê e tal, e vocês trouxeram essa hipótese, né, da questão da produção de artigos de luxo, né, que é uma coisa que está mais desenvolvida na Argentina, se eu não me engano, é isso que vocês estavam falando, na indústria lá, ou se é o consumo lá desses artigos que é maior do que aqui, enfim, eu não entendi muito bem essa relação, porque, por exemplo, aqui tem bem no início do texto esse de hoje, seria de hoje, ele fala que o notável desequilíbrio intersetorial que se observa nessas economias, né, no caso nossas aqui, expressado na tendência do crescimento desproporcional da produção de artigos de luxo em relação aos meios de produção e bens de consumo necessário, desequilíbrio que se combina com o predomínio na produção de luxo do capital estrangeiro. E por onde? Estou fazendo uma tradução aqui meio que ao mesmo tempo. De tecnologia superior à média, estruturas monopólicas e manipulação de preços. Então, se eu entendi, existe alguma relação com a superexploração do trabalho na produção de artigos de luxo? Qual é essa relação aí? Essa é a minha pergunta, assim, porque eu não consegui terminar de ler esse texto, ele é bem grande, né, esse terceiro aqui. Então, não sei se ele esclarece isso melhor ao longo do texto, eu não consegui compreender muito bem essa relação. E talvez, se vocês conseguirem falar um pouco disso em relação a essa coisa da Ford, que vocês citaram na aula passada aí, para a gente entender um exemplo mais concreto, assim. Perfeito, viu, Júlia? Bem importante essa recuperação que você faz, porque realmente o Marinho está trabalhando com muitos conceitos que são basilares, com os quais ele vem fazendo digamos que uma recuperação das categorias do Marx, das categorias fundamentais do Marx, e é muito importante a gente ter
bastante clareza a respeito delas. Se a gente analisar com profundidade a essência dessas categorias, né? A primeira coisa que você está colocando ali é justamente essa questão do mais valor extraordinário e do lucro extraordinário, se ambas correspondem quantitativamente, né? Bom, a diferença fundamental entre mais valor extraordinário e lucro extraordinário, pela minha perspectiva de entendimento, ela tem, na realidade, uma essência qualitativa, mas não quantitativa, porque o lucro extraordinário, na realidade, pelo menos na minha avaliação, constitui justamente a maneira pela qual o mais valor extraordinário acaba se expressando do ponto de vista da apropriação, ou seja, como o mais valor extraordinário acaba sendo transformado em lucro. Ou seja, o lucro extraordinário nada mais é do que o mais valor extraordinário já apropriado como lucro. E nesse sentido não há uma diferenciação quantitativa, porque o mais valor extraordinário já é, por definição, o mais valor que um capitalista de maior, que dispõe de métodos de produção mais avançados, que dispõe de uma maior posição orgânica de capital, é justamente esse mais valor que ele pode oferir ao intercambiar a sua mercadoria a um valor individual inferior ao valor social do estabelecido no mercado, valor social de mercado. E existem essas ambas definições, né? Ou melhor, terminologias que acabam concernendo essa definição, tanto o valor social quanto o valor de mercado, enfim. Enquanto, por outro lado, você tem um capitalista que dispõe de técnicas de produção mais retardatárias, assim, no interior do ramo da produção social na qual ele está inserido, e que ele tende necessariamente a intercambiar a sua mercadoria a um valor individual superior ao valor social de sua mercadoria. Ou seja, ele tem necessariamente transferir uma determinada quantidade do mais valor que ele produziu a um capitalista que dispõe de uma composição orgânica maior do que ele. Então, esse ponto que é fundamental da gente compreender. E a segunda questão que você está levantando ali, a gente já vai voltar para estabelecer bem essa questão do mais valor extraordinário, porque aqui eu abri no interior de um ramo da produção. E o que o Marini vai fazer nesse terceiro texto é uma coisa que é bem mais complexa, que o Marx ele não chega a destrinchar com profundidade. Porque o Marx pressupõe uma taxa média de lucro. E ali o Marini vai pressupor que existem determinados setores da produção social, setores, diga-se, setores que estão referenciados a uma determinada produção de ramos não, mas de categorias distintas de mercadorias, como meios de produção, meios de consumo popular e meios de consumo de luxo, ou seja, essas três categorias. Setor um, setor produtor de meios de produção, setor 2A, produtor de meios de consumo popular, e setor 2B, produtor de meios de consumo de luxo. Então, essa aqui é uma questão que ele vai abrir, que é uma questão bastante complexa mesmo. E, bom, mas antes da gente abrir essa questão, tem uma outra bem importante que você trouxe, que é justamente a da taxa, a de lei da queda inicial da taxa de lucro e as formas pelas quais a superexploração acaba se pondo como uma causa contrariante da lei de queda inicial da taxa média, lei de queda inicial da taxa de lucro, né? É bastante importante porque o próprio Marx, ele coloca, o Marini, inclusive, dialoga bastante com o capítulo 14 do livro 3 do Capital, que é justamente o texto no qual o Marx está apontando essas causas contrariantes da lei de queda inicial da taxa de lucro. Ele coloca, por exemplo, uma das causas contrariantes do comércio exterior, que é justamente uma das formas pelas quais as economias centrais, como o próprio Marini coloca na dialética da dependência, as economias centrais, ao terem acesso ao comércio exterior, elas podem tanto baratear os elementos nos quais o capital constante no interior de seus processos produtivos estão imobilizados, ou seja, ele pode baratear através dessa oferta mundial de matérias-primas que vem sendo suprida pelas economias dependentes, ele pode rebaixar os preços de custos de suas mercadorias por meio do barateamento das matérias-primas que vêm de maneira abundante no mercado mundial. E, por outro lado, também, se é possível, a geração de mais valor relativo através dessa oferta mundial de alimentos que contribui para a diminuição do valor da força de trabalho no interior das economias centrais. Ou seja, permite que se supra a partir de uma oferta abundante de alimentos, que a classe trabalhadora tenha o seu valor da força de trabalho barateado, justamente porque consegue acessar, às vezes, as mercadorias as quais estão embutidas no seu custo de reprodução a, a um preço menor, justamente por conta dessa inserção ao comércio exterior, ao mercado mundial, etc. e tal. Então, esse é um aspecto muito importante, porque a própria inserção
das economias dependentes no mercado mundial enquanto um aspecto fundamental do comércio exterior, as quais as economias industriais acabam se guarnecendo suas necessidades fundamentais, seja das trabalhadoras, seja no âmbito do processo de produção. Então, elas constituem, digamos, aspectos fundamentais desse processo de contrariamento da lei daquela tendencial à taxa de lucro. Além do própria... Bom, isso do ponto de vista das economias centrais, né? Agora, do ponto de vista das economias dependentes, o que se apresenta imediatamente é que os capitais das economias dependentes possuem técnicas mais retardatárias de produção, por assim dizer, elas tendem necessariamente rebaixar o valor da força de trabalho, ou melhor, rebaixar o preço da força de trabalho abaixo do seu valor, porque o valor da força de trabalho é determinado historicamente, é aquilo que que os trabalhadores precisam para se reproduzirem adequadamente de acordo com características históricas e morais de suas determinadas sociedades. Agora, a partir do momento que o preço da força de trabalho está rebaixado abaixo do seu valor, ela configura, portanto, uma superexploração da força de trabalho. Inclusive, o Marx, ele comenta, mas ele não chega a desenvolver com... É um parágrafo muito pequeno no qual ele acaba colocando isso, mas ele se demonstra como um aspecto importante porque a própria concorrência capitalista, na medida em que os capitais de menor posição orgânica do capital necessitam necessariamente, a fim de sobreviver, no âmbito da concorrência capitalista, dessa redução do preço da força de trabalho, justamente para que elas consigam sobreviver e oferir uma taxa de lucro relativamente razoável, levando em consideração toda essa transferência de valor que acaba se verificando esses capitais de menor composição orgânica para os capitais de maior composição orgânica. Bom, e o último ponto que você traz, que a gente já faz uma mediação com esse texto que estava programado para hoje, do mais valor extraordinário da processo de acumulação de capital, é muito importante no seguinte sentido, no sentido de que a partir do momento em que a gente pega, por exemplo, a estruturação da economia brasileira lá na década de 70, o que a gente vislumbra, a gente pode inclusive fazer uma mediação na maneira como a economia brasileira está estruturada hoje, que é mais ou menos a seguinte: olha, a gente tem uma estruturação da economia com base em três setores da produção social, ou dois setores, sendo o segundo dividido em dois subsetores, que são os seguintes: o primeiro, setor produtor de meios de produção, o 2A, que é o setor produtor de meios de consumo popular, e o 2B, que é o produtor de meios de consumo de luxo. O que o Marini vai colocar é que se verifica uma tendência de fixação do mais valor extraordinário no interior desse subsetor de meios de consumo de luxo, que é o subsetor da produção suntuária. E qual é a razão específica desse acontecimento? Existem pelo menos duas razões fundamentais disso acontecer, que a primeira, que me parece fundamental de ser colocada, é justamente a tendência da superexploração da força de trabalho no interior das economias dependentes. Essa superexploração da força de trabalho, tal como estruturada nas economias dependentes, ela constitui, de certa maneira, um próprio pressuposto dessa fixação do valor extraordinário em 2B, esse ramo da produção suntuária, na medida em que os ramos que estão inseridos na produção de consumo popular, 2A, que é a produção voltada ao consumo da classe trabalhadora, as mercadorias que são acessadas pela classe trabalhadora, possuem uma dinamicidade muito menor, levando em consideração a própria, digamos, o padrão de renda da classe trabalhadora, das classes subalternas, e também dos ramos de produção de meios de produção que estão a ela alicerçados, ou seja, ele coloca essa estruturação, ó. Existem os ramos de 2A, produção de consumo popular, e os ramos de produção de meios de produção, ramos de 1, que estão a ela vinculados. Esses ramos da produção apresentam uma menor dinamicidade justamente pela questão da superexploração da força de trabalho. O espaço, esse fundo de consumo que a classe trabalhadora possui, digamos, acaba apresentando limitações do ponto de vista da renda global que acaba obstaculizando o acesso da classe trabalhadora a esse tipo de mercadoria. Mas qual é a razão disso acontecer, né? Isso não fica tão claro no texto da Mais-Valia Extraordinária, esse texto de 1939, mas a gente pode fazer algumas mediações importantes com a a própria estrutura da terra, a estrutura agrária, na economia brasileira da década de 60, década de 70, que na minha avaliação é uma questão fundamental, que o Marini abre
de certa maneira, de uma maneira mais aprofundada lá no Subdesenvolvimento e Revolução, que é mais ou menos o seguinte, olha, a produtividade nos ramos da produção de alimentos que são acessados pela classe trabalhadora é muito baixa. Esse foi, inclusive, um dos problemas pelos quais acabou se operando no Brasil, um pouco depois do golpe militar, em 64, 65, uma reforma agrária justamente voltada ao aumento da produtividade no setor de produção de alimentos. Só que uma coisa que realmente se verifica empiricamente é que houve um aumento significativo na produtividade na produção de alimentos. Ou seja, em tese, o que deveria acontecer? Deveria acontecer uma redução do valor do trabalho na medida em que você permite que as mercadorias que os trabalhadores acessam sejam relativamente barateadas, certo? Só que o que acontece na realidade é que é muito pouco clara a divisão, do ponto de vista dos dados, é muito pouco clara a divisão da produtividade, ou melhor, em quais ramos específicos essa produtividade acaba sendo aumentada. Quando eu falo em ramos que ou estão autonomizados no comércio exterior ou que estão autonomizados no mercado interno. Ou seja, se essa produtividade acabou se concentrando nos ramos da produção agroexportadora, por exemplo, não há redução do valor do preço de trabalho. Porque porque os capitais estão aumentando a produtividade, mas essa produtividade está sendo aumentada em ramos que produzem especificamente para fora. Ou seja, a classe trabalhadora no interior, a classe trabalhadora brasileira mesmo, não está se apropriando dessas mercadorias e, portanto, está havendo uma redução do valor da força de trabalho especificamente nesse país. Mas, por outro lado, houve realmente um aumento da produtividade, pode-se verificar um aumento da produtividade, mas não numa proporção, digamos, que seja comparável ao aumento da produtividade que aconteceu no interior dos ramos que estão autonomizados no comércio exterior. Então, esse é um ponto importante, porque isso vai de encontro com a própria hipótese do Marini. Olha, há uma manutenção da situação de superexploração da força de trabalho no interior das economias dependentes, muito em razão do preço dos alimentos, ou seja, o preço desses componentes fundamentais da cesta de consumo do trabalhador, o custo de reprodução da força de trabalho, custo de reprodução física da força de trabalho, eu diria que é um ponto, é um aspecto que está incluído no valor da força de trabalho e que acaba, de certa maneira, o alto preço desses alimentos que estão inseridos nas necessidades mais fundamentais dos trabalhadores acabam, de certa maneira, obstaculizando a própria procura, a própria demanda dos trabalhadores em determinados ramos da indústria, ou seja, da indústria de 2A. E como que a gente consegue operar, teoricamente, essa diferenciação? Pelo seguinte, porque a gente tem uma diferenciação que é posta lá num texto, salário, preço e lucro, do Marx, em que ele vai apontar que existem dois aspectos do valor da força de trabalho. O primeiro é o valor da força de trabalho propriamente dito, o segundo é o custo de reprodução da força de trabalho. O que é esse custo de reprodução da força de trabalho? O custo de reprodução da força de trabalho, ele mensura as necessidades mais imediatas do trabalhador, mais fundamentais, sem as quais ele não pode viver sem. Tá, mas o valor da força de trabalho não seria mais ou menos isso? É e não é. O valor da força de trabalho ele está incluído. Esse custo de produção da força de trabalho está incluído no valor da força de trabalho, mas o valor da força de trabalho também adiciona o quê? Os elementos que estão vinculados ao fator histórico e cultural e moral. E qual é a diferença específica disso? A diferença é que os trabalhadores também podem acessar mercadorias que estão incluídas nesse valor da força de trabalho, que são, digamos, fundamentais na sua sociabilidade propriamente dita, mas que, por outro lado, não são fundamentais do ponto de vista do custo de reprodução, no sentido de que esses trabalhadores necessitam necessariamente dessas mercadorias para sobreviver imediatamente. Por exemplo, o celular. O celular, hoje em dia, é inegavelmente um fator fundamental da sociabilidade humana. Tanto é que, tal como as coisas se puseram, as evoluções tecnológicas, o celular acabou se convertendo inegavelmente, num ramo 2A. Os trabalhadores em geral possuem. Um celular é uma mercadoria sem a qual os trabalhadores não podem ficar. Por outro lado, ela não é uma mercadoria fundamental do ponto de vista do custo de reprodução. É uma mercadoria que, embora seja fundamental do ponto de vista da sociabilidade, não é fundamental do ponto de vista da sua reprodução imediata. Então, essa é mais ou menos a diferenciação que se opera. Então, esse alto preço dos alimentos, em geral, que estava posto na década de 60, na década de 70, esse alto preço dos alimentos obstaculizava em grande medida esse acesso das classes trabalhadoras até os ramos mais fundamentais
da própria indústria leve, ou seja, o próprio ramo 2A, os ramos inseridos em 2A, careciam de dinamicidade. Os trabalhadores acessavam, mas não acessavam a ponto de cumprir integralmente as suas necessidades que estão inseridas nesse aspecto histórico-moral da valorização de trabalho. É uma discussão bastante complicada, mas eu creio que ela está posta mais ou menos dessa maneira. A superexploração enquanto um aspecto fundamental dessa fixação do valor extraordinário em 2B, justamente por conta dessa falta de dinamicidade dos setores que estão, ou melhor, dos ramos que estão vinculados à produção de consumo, produção de mercadorias voltadas ao consumo popular. E o segundo aspecto, para fechar, é bastante importante, que é mais ou menos o seguinte: a gente tem que levar em consideração que esse mais valor extraordinário que está sendo verificado em 2B é diferente do mais valor extraordinário que eu referenciei anteriormente, que se refere à apropriação de um capital de maior produtividade no interior do ramo. Aqui a gente está falando entre setores diferentes. Então, esse aspecto muda radicalmente a coisa, porque ela se refere a um subsetor da produção social que está oferindo uma taxa de lucro superior à taxa média de lucro. O que deveria operar, nesse caso, é a tendência ao nivelamento da taxa média de lucro, ou seja, uma tendência pela qual os setores da produção social tenderiam a oferir a mesma taxa de lucro, a mesma taxa de lucro estipulada enquanto taxa média. Claro que é uma situação ideal, mas a tendência seria que essas diferenças fossem compensadas. E o que se vislumbrava era uma não compensação nessa situação, com a fixação de uma taxa média, melhor, uma fixação de uma taxa de lucro nesse subsetor 2B acima da taxa média de lucro. Então, um outro aspecto fundamental que deve ser colocado aí é que o Marx referencia no livro 3 que essa situação se solve através da mobilidade de capital. Ou seja, a mobilidade do capital é fundamental para que os valores se convertam em preços de produção. Ou seja, é justamente através dessa conversão que se opera a taxa média de lucro. Mas o que ocorria é que os preços de produção, que os preços de mercado dessa ramo específico da produção social estavam referenciados acima dos preços de produção que, em tese, deveriam produzir a taxa média de lucro. Deveriam, em tese, produzir a taxa média de lucro. E por que isso estava acontecendo? Isso estava acontecendo pelas próprias características, digamos, monopolísticas que se apresentam nesses determinados ramos da produção social, que acabavam inviabilizando a mobilidade do capital, a entrada de capital nesses setores. Como que a gente pode estabelecer isso? A gente pode estabelecer da seguinte maneira, do ponto de vista teórico. Os ramos de 2B, eles são ramos que contemplam, do ponto de vista técnico da produção social, uma complexidade técnica muito maior em relação às demais indústrias, as indústrias indexadas ao consumo imediatamente popular. Ou seja, elas são, digamos, indústrias que apresentam uma composição orgânico-capital diferenciada, uma composição orgânico-capital mais alta, e essa composição orgânica capital mais alta acaba funcionando invariavelmente com uma própria tendência à barreira entrada, como é referenciado na determinada literatura, que se convencionou como literatura da organização industrial, e acaba se convertendo como uma barreira em relação aos capitais que, por acaso, estão inseridos, por exemplo, no ramo da produção de alimentos e queiram migrar ali para dentro. Porque é uma outra complexidade, é uma outra estrutura de custos que é muito mais dispendiosa desse ponto de vista em relação aos ramos nos quais estão inseridos, que são os ramos do consumo popular. Ou seja, não é uma tarefa tão simples do ponto de vista do capitalista que está inserido num ramo da produção que brinda uma taxa de lucro menor, migrar de um ramo da produção para o outro. Por isso que a gente sempre tem que reforçar esse caráter de tendência. Olha, a tendência é a mobilidade de capital produtivo, mas essa tendência tende a operar em maior ou menor medida. Digamos que, se a gente trata analogicamente com a lei de queda tendencialidade de lucro, é mais ou menos o seguinte: assim como existem leis, ou melhor, causas contrariantes à lei de queda tendencialidade de lucro, também existem, de certa maneira, as causas contrariantes à lei de nivelamento da taxa média de lucro, mas que não, digamos assim, não inviabilizam o caráter de lei dessa tendência. Então, isso que é fundamental que a gente consiga vislumbrar, porque como que a gente pode, por exemplo, verificar essa tendência hoje? Os ramos da produção social que apresentam, do ponto de vista da taxa de lucro, hoje, do ponto de vista da taxa de lucro, taxas acima da taxa média de lucro, hoje são, em grande medida, os ramos da produção agroexportadora.
Então, isso é uma coisa que possui uma historicidade que não pode ser levada, que não pode ser perdida de vista, que é bastante importante. Determinados ramos tendem, historicamente, a apresentar é uma taxa de lucro acima da taxa média de lucro, mas elas constituem, de certa maneira, situações conjunturais. Tanto é que hoje o setor agroexportador, em geral, apresenta mais ou menos essa condição que no texto do Marini era, em grande medida, apresentada por esse ramo interno da produção suntuária, que hoje está muito presente nesses ramos autonomizados do comércio exterior. Então, não sei se eu satisfiz todas as perguntas que foram levantadas, até acho que me estendi bastante. Eu queria duas coisas. Primeiro, 30 segundos, para já não sair metendo um monte de coisa uma em cima da outra. Vamos digerir um pouco aqui que a gente está conversando. Estou fazendo isso pedagogicamente, tá? Porque se eu começar a falar em cima do Matheus, pode ficar até um pouco confuso. Eu sei que vocês estão pensando no que ele estava falando. Então, falando sério mesmo. Vamos esperar aqui uns poucos segundos, respirar, porque eu senti nos outros encontros um pouco também disso. Uma pena, ajuda o fato de a gente estar aqui falando online, etc., mas também é difícil, porque às vezes a gente fica meio que a gente fala e não sente, sabe? E é difícil de pararem a gente também quando tem dúvida e tal. Então, fazendo uma pausa aqui para a gente respirar um pouco, porque eu também quero comentar em cima do que o Matheus estava dizendo, que as coisas que eu coloquei ali. E quero ouvir de vocês, inclusive. Se tiver qualquer coisa de dúvida, por exemplo, da Júlia que fez a pergunta, de pessoas que estavam ouvindo o Matheus, façam essas perguntas antes da gente comentar qualquer outra coisa nesse momento. Sei, Júlia, se ficou... Até porque existem aspectos na minha fala que são teoricamente bem complicados, até, por exemplo, a questão da fixação dos preços de mercado, os preços de produção. Esse é um aspecto muito difícil. Sim. Então, mas, Matheus, eu acho que... Eu não sei. Mas, Júlia, a sua pergunta estava baseada nos textos anteriores ou estava baseada no terceiro texto que a gente falou que poderia ler, mas que não era necessário? Então, na verdade, assim, a primeira parte da pergunta, da minha fala, assim, foi mais, não era nenhuma pergunta pessoal, fiz só mais uma sugestão mesmo dessas categorias que eu vi nos nos 3 textos, né, que a gente já trabalhou, e que eu acho que vocês falaram bem, claro que é bem, assim, é muita coisa, né, às vezes, assim, muito rápido, às vezes pode ser que não sei como é que o pessoal está acompanhando, né, mas a outra pergunta, que era mais específica com essa questão dos artigos de luxo, a produção, né, de artigos de luxo, ela aparece um pouco no segundo texto, mas eu acho que ela aparece mais aqui nesse terceiro, né? Beleza. Mas é só aproveitar que eu já estou aqui, assim, eu queria... eu fiquei pensando, eu acho que essa questão da indústria do agronegócio, né, agroexportadora, é o nosso grande ponto, assim, né, complicado, assim, e o que é o mais complexo mesmo do nosso momento histórico, né, que a gente está vivendo no Brasil especificamente, né? E eu fico pensando, o Matheus estava falando e tudo, assim, como que... Foi até uma pergunta que eu fiz na primeira aula também, eu sempre fico pensando um pouco nisso, porque eu acho que é o nosso, concretamente, que a gente está vivendo, que está impactando mais a nossa vida, né? E que, assim, no caso, né, tudo que é produzido aqui não é nem no agronegócio, né? Ele não barateia o alimento no Brasil, né? Então, o trabalhador, ele não... Pelo contrário, né? Fica tudo mais caro. Mas, por exemplo, na China, barateia. Para o trabalhador chinês que compra esse alimento, a soja, para fazer a ração para os animais que vão comer lá, a gente produz essa base, esses alimentos que nem são alimentos, no caso, para nós, para humanos, né? Que é uma produção de base, de matéria-prima mesmo, e que vai para a China e vira um alimento para animal, ou enfim, vira algum alimento para os humanos lá, para os trabalhadores lá, que vão ser barateados, esse alimento deles lá, não aqui. Então, a gente indiretamente acaba... e que vão ser superexplorados lá, né? Então, a gente indiretamente, a indústria agroexportadora não está relacionada à superexploração do trabalhador aqui no Brasil, não sei, talvez não tanto quanto
ela está relacionada com a superexploração do trabalhador chinês, no caso, por exemplo, né? Que não deixa de ser a lógica da superexploração do trabalho da mesma forma, né? Também. Perfeito. Só um comentário mesmo, uma reflexão, assim, que eu... Não, é uma reflexão importante, né? O último texto que a gente está programado para ler é para colocar essas questões do, digamos assim, do nosso presente. Né? O Marini não está vivo, ele morreu em 96, mas 98, desculpa, 97, por ali. Mas o último texto dele é de 96. Mas ele trata, né, das questões que hoje um pouco nos afligem. E lógico, né? Estamos todos aqui para tentar entender a nossa realidade hoje. Mas o que a gente está tentando fazer aqui é fornecer algumas mediações teóricas, né, para dar um embasamento nisso. É lógico que, assim, por exemplo, se a gente quisesse vulgarizar um pouco a dependência, como normalmente se faz, e tem um valor, não diria nem pedagógico, mas um valor de propaganda e um pouco pedagógico, né? O que normalmente se diz? Eu vou até colocar isso para a gente pensar o que é dependência de maneira geral. É o seguinte, o modo de produção capitalista, eu vou até colocar de um jeito um pouco menos vulgar, mas a questão é, o modo de produção capitalista é um modo mundial de produção, né? Mas ele se faz mundial no período histórico. Então, a teoria da dependência tenta analisar justamente essa especificidade daquelas economias que não são, por assim dizer, os portadores universais desse capitalismo. Vamos lembrar essa expressão que o Marx usa lá no Capital, né? Ele diz que o capitalista ele é o quê? Ele é o portador da relação capitalista de produção, né? E o trabalhador também. Ele aparece como um portador dessa relação social. A gente pode pensar isso mais ou menos do ponto de vista da economia capitalista global, em certas economias nacionais sendo portadoras da universalidade do capital. Economias como a americana, que produz soja para burro, mas também produz produtos de alta tecnologia, tem indústria para cacete, mas aí, vamos lembrar, a questão aqui do país não é essencial, né? A essência é o capital que tem uma nacionalidade. Não é? E essas nações, vamos pensar, essas economias nacionais, que são essas portadoras universais, elas se mundializam também de outras formas. Né? Elas exportam capital em várias formas diferentes. Então, vem um capital cuja origem é estadunidense, aqui para o Brasil, explora o trabalho daqui e manda a riqueza para lá. Por isso que normalmente se diz que a dependência é uma situação na qual os trabalhadores daqui são super explorados para mandar riqueza para fora. A essência do que se fala da dependência normalmente é essa. Agora, essa é uma forma muito simples da gente pensar, né? Aqui a gente está tentando ir mais a fundo com as categorias do Marx e tal, por isso que fica difícil. Mas é bom também a gente ter em mente essa simplificação para a gente entender isso, né? E por que eu estou colocando as questões nesses termos? Porque o processo de desenvolvimento capitalista, do ponto de vista concreto, é o seu processo de mundialização. É o processo de formação de uma economia mundial, de uma divisão do social do trabalho em escala internacional, né, determinada pelas lutas de classe, né, pelas formas pelas quais os detentores da propriedade tentam valorizar a sua propriedade, o trabalho, né, é explorado, mas também luta contra essa exploração, etc. Então, esse é o movimento global que a gente está analisando. Até aqui, até o Dialética da Dependência, a gente está ainda nos anos 70. E a gente pode distinguir aí 3 fases da acumulação capitalista e da posição do Brasil dentro dela. Uma primeira fase, que é o próprio surgimento do capitalismo, em escala mundial, em que a gente era colônia. Uma segunda fase, em que a gente emerge como e aí, né, de fato, com o surgimento do capitalismo, de fato, ali, né, com a Revolução Industrial, etc., com a Inglaterra capitaneando isso, né, e o Brasil aqui como exportador de produtos agrícolas. E aí uma segunda fase em que a produção capitalista se diversifica, se complexifica, mas também entra em crise, etc. E há um certo desenvolvimento industrial aqui que acaba sendo uma situação intermediária. Por exemplo, o Brasil acaba sendo um país de situação intermediária dentro da divisão internacional do trabalho, enquanto outros países, como, sei lá, Nicarágua, Costa Rica e etc., são o que se chama de República das Bananas, porque esses países se mantiveram muito subordinados dentro da divisão internacional do trabalho, e aí de lá para cá, digamos assim, dos 80 para cá, tem mais novas transformações. Então, estou só dizendo isso para a gente tentar aprender o movimento geral que a gente está tentando entender aqui com as categorias, né? Do Marx, do Marini, etc. E a gente pode depois entrar novamente nessas especificidades. O Dialética da Dependência é muito bom para isso, acho que ele é o melhor texto, porque é uma síntese, mas o Subdesenvolvimento e Revolução, que é o livro do Marini, ajuda bastante também.
E o último texto que a gente vai ler ajuda bastante, porque aí a gente pensa na situação hoje. Isso é uma coisa. Dito isso, eu queria, então, pegar um pouco do que o Matheus falou, das perguntas da Júlia e de outros tópicos que a Ticiane e o Igor colocaram aqui, e voltar para aquela discussão mais fundamental das categorias. Por exemplo, mais-valia e lucro extraordinário. O Matheus tratou disso, né? Antes da gente falar de mais-valia e lucro extraordinário, vamos lembrar, no Marx, o que é a diferença entre mais-valia e lucro? É uma coisa importante da gente ter em mente, né? Em que sentido há uma diferença entre os dois? O Matheus colocou, é uma diferença talvez menos qualitativa e mais quantitativa. O que a gente quer dizer com isso? Que o lucro, ele é o quê? Enquanto uma categoria puramente econômica, ele é aquele a mais que o capital aufere sobre aquilo que ele despendeu. O mais-valor é a sua essência, né? Então, do ponto de vista qualitativo, lucro e mais-valor são a mesma coisa, qual seja, trabalho explorado. Porém, o lucro não aparece como trabalho explorado. Ele aparece como aquela quantidade a mais que o capital ofere, né? Então, essa é a diferença também entre mais-valia extraordinária e lucro extraordinário. Mas acho que essa não é, talvez, a questão mais importante da gente discutir aqui. Talvez algumas outras questões sejam a relação, por exemplo, entre uma produção industrial, aí aqui tratando novamente do caso que está lá na dialética da dependência, da industrialização da economia dependente, uma industrialização centrada nos setores 2B. Em que sentido isso, por exemplo, tem a ver com a superexploração? Tem a ver com a superexploração porque a mais-valia relativa ela não depende de um aumento de produtividade indiferenciado. Ela depende de um aumento de produtividade que atinja os setores que produzem as mercadorias que reproduzem a força de trabalho. O que são esses setores 2B? São setores que não reproduzem a força de trabalho. Setores que produzem mercadorias de luxo. Qual que é um dos efeitos do aumento da produtividade? Por meio do desenvolvimento da maquinaria e etc. Lá no livro 3 do Capital, né, a dependência aqui é muito difícil de entender as categorias se a gente não tiver lido o livro 3, mas a gente pode trazer para cá para discutir. Qual que é um dos efeitos? É o aumento da composição orgânica do capital. O que isso significa? Que cada vez você tem mais máquinas, equipamentos e etc. entrando, né, o capital constante com uma fração maior do capital despendido do que o capital variável. O mais-valor se calcula nessa relação do trabalho vivo. Não é? O lucro e o salário, eles têm a ver com o trabalho vivo. Quer dizer, o mais-valor e o salário têm a ver com o trabalho vivo. O lucro tem a ver com o capital como um todo. A taxa de lucro se calcula sobre a totalidade do capital despendido. Portanto, quanto maior o despende de capital nas máquinas, equipamentos e etc., quanto maior a composição orgânica do capital, se a taxa de exploração, se a taxa de mais-valia não crescer suficientemente de forma para, no mínimo, balancear isso, a taxa de lucro cai. Então, qual que é o efeito de você ter uma industrialização centrada em setores que produzem mercadorias de luxo? Um aumento da composição orgânica que não aumenta a taxa de mais-valia. Na verdade, cai a taxa de lucro com esse tipo de industrialização. Daí a necessidade interna de um aumento da exploração da força de trabalho por meio do assalto ao seu fundo de consumo, que emerge na situação de uma industrialização dependente, e essa é a relação entre essas duas questões. Aí já podemos entrar aqui na pergunta da Ticiane. Se podemos falar de superexploração dentro do contexto da geração de valor apenas, ou nas atividades não produtivas, se há superexploração e etc. Sim, podemos falar de superexploração dentro de setores que não produzem valor, da mesma maneira que podemos falar de exploração do trabalho dentro de setores que não produzem valor. A questão das atividades econômicas, né, se produz valor ou não, que é polêmico, né, se é produtivo, se não é produtivo, a gente pode entrar nisso um pouco depois. Eu acho que vamos deixar isso um pouco de lado agora. Vou primeiro tratar dessa questão aqui do se é possível explorar ou não em setores que não produzem valor. E por que que é? Porque o valor representado no salário, ele é o valor da força de trabalho, ou seja, quanto que aquela força de trabalho precisa para se reproduzir. Então, da seguinte maneira, digamos que você tem lá um vendedor. O vendedor não produz valor. Ele trabalha durante 8 horas, mas o salário dele cobre apenas 4. Há uma exploração do trabalho. Da mesma maneira, pode haver uma superexploração do trabalho nesse setor. Até porque, dentro de um mesmo país, supondo que não haja muitas barreiras para a movimentação da força de trabalho, a taxa de exploração ela mais ou menos se equilibra entre os setores. Não quer dizer que seja sempre igual, etc. e tal. Mas ela tende a se equilibrar por causa da própria concorrência entre os trabalhadores.
né? Se há mobilidade, pode ser que não haja. Por exemplo, se a necessidade for de trabalhadores qualificados. Nem todos os trabalhadores têm acesso à educação. Então, um setor pode ficar mais ou menos ilhado, etc. Inclusive, nesse sentido, o aumento irrestrito do acesso à educação sem, do ponto de vista capitalista, uma política de industrialização vai gerar o quê? Uma queda do valor da força de trabalho dos trabalhadores qualificados. Né? Agora, lógico, né? A gente não está pensando aqui do ponto de vista do capital. Essencialmente, nós queremos, sim, uma educação generalizada para todo mundo, mas controle socialista da produção, etc. Mas falando aqui dentro do panorama, assim, da visão capitalista, né? O aumento da... Hoje a gente tem essa situação no Brasil. Um monte de formado que tem que vender sua força de trabalho, doutorado, que o cara é do Uber, que não acha emprego. E é super barata a força de trabalho dele. Enfim, o capitalismo é contraditório. Bom, voltando aqui, por exemplo, novamente para essas categorias que eu vim anotando aqui, né? Inclusive, a questão do exemplo da Ford, etc. Acho que o Matheus já tocou nesses pontos. Não precisamos aqui repetir. Mas o que seria essa questão? Eu esqueci de comentar a respeito disso. Mas aí dá para recuperar, porque na sua fala estava... isso estava mais ou menos incluído, né? Na dificuldade, tipo, se você tem uma situação de superexploração, necessariamente você tem um mercado mais reduzido para a venda das mercadorias que atingem a classe trabalhadora, né? E aquilo que o Matheus estava falando, que em certos setores há uma certa fixação da mais-valia extraordinária por causa das circunstâncias econômicas. E, em geral, na estrutura da economia dependente, com queda de salários, etc., queda de demanda, portanto, tem a ver com os setores produtores das mercadorias de luxo. A questão da Ford é que havia uma fábrica na Argentina que produzia produtos de luxo e uma fábrica no Brasil que produzia carros para a classe trabalhadora. Necessariamente falando, essa fábrica da Ford que produzia carros para a classe trabalhadora tinha que quebrar? Não. Provavelmente ela quebrou porque a produtividade dela era menor do que de outras empresas que também produzem esses produtos. Porque a diminuição do mercado não significa que vai cair a taxa de lucro do setor como um todo. Significa que os capitais menos produtivos desse setor estão fodidos. Mas não significa que todos eles vão. Então, a gente tem aí uma indicação de que a produção desses carros da Ford era menos produtiva do que de outros setores, do que de outras empresas desse mesmo setor. Mas aí, só tocando no assunto, porque assim, eu não estudei o caso da Ford, né? Mas que tem a ver. A diferença entre lucro e mais valor, a questão do 2B, da industrialização da superexploração. Eu toquei, não é a questão da queda da taxa de lucro, composição orgânica, é a questão dos setores. Eu acho que as questões fundamentais que eu deixei anotado aqui para lembrar da minha fala, foram as que eu toquei. Qualquer dúvida, por favor, façam uma pergunta. E aqui entrei na pergunta da Tiziane. Mas aí eu queria entrar, antes da gente discutir essa segunda parte da pergunta da Tiziane, se não houver outras perguntas a respeito do que a gente está falando aqui, porque eu acho que essa questão dos setores que produzem valor ou não, apesar de ser importante, a gente pode deixá-la um pouco para depois, seja para o próximo encontro, etc., ou para depois desse encontro. A pergunta do Igor, que eu achei também bastante importante. Se compreendi corretamente, tanto no primeiro quanto no segundo texto, Marini diz que só há inserção efetiva nas economias dependentes ao modo de produção capitalista em suas determinações mais desenvolvidas, a partir da inserção do capital estrangeiro nas economias dependentes, já que nesse momento a determinação dos preços de suas mercadorias passará a ser equalizada também pela taxa média de lucros, afastando-se de uma determinação mais direta pelo valor, como antes ocorria. No entanto, se as economias dependentes se inseriam no mercado mundial, antes da inserção direta de capitais estrangeiros em sua produção, porque a taxa média de lucro não se colocava sobre elas. Eu acho que essa é uma pergunta não só importante, como difícil de responder. Eu não conheço, dentro da literatura da TMD, uma resposta a isso. O que eu posso te dar é as hipóteses que, por exemplo, eu e o Matheus temos enquanto a isso, em relação a isso, né? Perceba que a taxa média de lucro, recuperando, portanto, capítulo 9 do livro 3 do Capital. De novo, né? O livro 3 do Capital é importantíssimo para as reflexões do Marini. Como que se forma uma taxa média de lucro, tanto historicamente quanto teoricamente? Por causa das diferentes composições orgânicas dos setores da produção, vamos pensar numa economia nacional primeiro, só para ser mais fácil. Ou uma economia mundial que seja como se fosse 100 nações, né? Tanto faz. Pensar como se fosse tudo funcionando tudo bem. Como os setores da produção têm diferentes composições orgânicas do capital, ou seja, diferentes produtividades, diferentes proporções em que você tem capital variável e capital constante despendidos, se a gente supõe uma taxa média de exploração da força de trabalho, as taxas de lucro de cada um desses setores são distintas entre si.
Mas o Marx mesmo diz, lá no capítulo 8 do livro 3, se esse fosse o caso na economia capitalista, não poderia haver economia capitalista. Não pode ser que seja assim. Imagina se a taxa de lucro dos setores menos produtivos fosse de 60% e a taxa de lucro dos setores com mais maquinaria fosse de 5%. Ninguém desenvolveria maquinaria, ninguém desenvolveria esses setores, não faria sentido. Ao contrário. O que acontece é o seguinte, pela concorrência, uma migração de capital de um setor para o outro que acaba equalizando mais ou menos essa taxa. Então, onde você tem taxas maiores de lucro, o capital entra ali, começa a produzir nas condições mais favoráveis, que estão oferindo essas maiores taxas de lucro, isso tende tanto a rebaixar o preço de produção, quanto a aumentar a oferta, se houver um desequilíbrio de oferta e demanda, não é? De maneira a equilibrá-las novamente e restabelecer uma taxa média de lucro. Então, é o fluxo de capital que orienta a formação da taxa média de lucro. Isso tem muito a ver com o que o Matheus estava discutindo a respeito desse terceiro texto. Não sei se todos leram, mas era um pouco do que o Marini estava dizendo. Uma fixação do lucro extraordinário em setores produtores de mercadoria de luxo. Por quê? Porque esses setores estavam dominados pelo capital estrangeiro com barreiras à entrada do capital. E, portanto, essa migração de capital que produz uma taxa média de lucro não ocorria da mesma maneira. Porque nas situações concretas dessa economia dependente havia justamente essa relação entre capital estrangeiro, capital nacional, barreiras à entrada ao capital naqueles setores, ou seja, o fluxo de capital que é responsável pela mediatização das taxas de lucro não era perfeito. Não é perfeito em lugar nenhum, mas naquele caso havia, de fato, uma discrepância, uma desproporção, uma tendência posta pelas circunstâncias concretas daquela economia. Né? Então, entrando aqui na questão concreta da formação da taxa de lucro em escala global, que é mais ou menos o que você está perguntando. Né? A taxa média de lucro ela é primeiramente nacional, não mundial. A hipótese que eu e o Matheus temos é que há uma tendência capitalista à formação de uma taxa média de lucro em escala global. Isso é uma tese bem estabelecida? Todo mundo concorda com isso? Não. Tem um autor bastante importante, chamado Ernest Mandel, que negava essa hipótese, lá na década de 70. Tem um outro autor brasileiro, chamado Leonardo Leite, que escreveu uma tese de doutorado sobre imperialismo aí alguns anos atrás, e ele tem essa mesma tese. Há uma tendência, não significa que isso vai operar perfeitamente, assim como a taxa média de lucro, ela é uma média em diferenças, né? É o fluxo de capital por meio dessas diferenças que vai fazendo com que elas se equalizem mais ou menos ao longo do tempo. Há uma tendência, ao nosso ver, a essa equalização da taxa média de lucro que se dá por meio da mundialização do capital em todas as suas instâncias. A migração do capital, os fluxos de capital, né? A mundialização da produção, a mundialização do comércio, etc. Então, até mesmo aquela queda dos preços agrícolas que a gente verifica de 1840 até 1940, mais ou menos, eu e o Matheus achamos que aquilo ali já é uma expressão fenomênica de uma taxa média de lucro se impondo a nível mundial, pelo menos em alguns setores do mercado mundial. Aquilo não estava constituído desde o início. Né? Então, quando o Marini está falando disso, o que ele está dizendo é que, pelo menos a gente entende, né? Quando ele está falando da inserção do capital estrangeiro na economia nacional, a gente pode entender também como o desenvolvimento do capitalismo dentro da economia nacional. Né? Como esses fluxos de capital que são expressão da industrialização e do desenvolvimento capitalista aqui, que conformam uma economia capitalista cada vez mais pura, com muitas ressalvas, né? Dentro da qual você tem uma formação de uma taxa média de lucro. Quais que são os fatores que podem atrapalhar isso ou não? Como a gente viu, barreiras à entrada, atuação do Estado, baixo desenvolvimento do próprio desenvolvimento do capital. Né? Você pode ter ali certas classes com muito poder político que usam esse poder político por meio do Estado ou por meio de milícias para manter a taxa de lucro dos seus setores mais alta, e etc. Né? Então, aqui, a taxa média de lucro se cria porque se desenvolve o capitalismo, e essa é a tendência. Né? Isso dentro da própria economia brasileira. Hoje, por exemplo, aí entrando na última coisa que a Júlia colocou, dos trabalhadores chineses e etc., a gente tem uma situação, teria que fazer esse estudo. Eu não tenho esse estudo feito, empírico e etc. Mas a minha impressão é de que há, sim, uma formação de uma taxa média global de lucro, e você pode ver isso na própria questão das commodities.
Por quê? Porque quando dizem que a gente compra as mercadorias em dólar aqui no Brasil, que a gente tem produzido aqui, o que isso significa? Que os produtores, os capitalistas que produzem, né, esses alimentos que são exportados, vendem dentro do Brasil a preços internacionais. E isso é assim, de maneira geral, para todos os produtos que são comercializados em escala global. Tem toda uma discussão dentro da economia a respeito de quais produtos são de tradable, não tradable, quais produtos são mais suscetíveis a isso ou menos suscetíveis a isso, mas nas commodities isso é um dos mais suscetíveis. Você tem uma competição mundial e um preço mundial. E isso é vendido ao preço mundial em todos os lugares. E os capitais mais produtivos vão oferir umas taxas de lucro maiores do que a média do que os capitais menos produtivos. E, ao mesmo tempo, se o preço das commodities, mundialmente falando, está mais alto e a taxa e o dólar está mais alto, também a gente paga mais caro. Né? Por outro lado, o real desvalorizado barateia para quem compra em dólar as mercadorias. Né? Então, essa relação se expressa diferentemente também em escala mundial. Acho que era isso que eu queria comentar a respeito dessas questões. Daí, outras perguntas, dúvidas, questionamentos, objeções, por favor, façam. Do contrário, a gente pode discutir um pouco a questão que faltou aqui, dos setores, né, das atividades econômicas, etc. Não, perfeito. Suas colocações, viu, Yuri? Realmente, essa pergunta do Igor é uma pergunta realmente bem complexa, que você não encontra na literatura a respeito da teoria marxista da dependência. Uma coisa que eu vou recuperar, inclusive, dando agora aproveitando tendo passado um tempinho de folga para a gente absorver tudo isso, recuperar um pouco do que o Yuri trouxe, em especial a respeito casando essa pergunta lá do início, quando os desenvolvimentistas, os nacional-desenvolvimentistas postulavam uma tese de tendência estrutural de depreciação dos termos de intercâmbio. Porque aqui você está dizendo o seguinte, olha, no entanto, se as economias dependentes já se inseriam no mercado mundial antes da inserção direta de capitais estrangeiros em sua produção, que a taxa média de lucro não se colocava sobre ela. Bom, aí existem dois pontos, duas óticas, digamos assim, diferentes de ver a questão, que o Yuri trouxe muito bem. Uma delas é do ponto de vista nacional, a outra é do ponto de vista mundial. Ou seja, a taxa nacional de lucro, taxa média nacional de lucro já estava posta, por exemplo, em um país como a Inglaterra, com grande indústria desenvolvida, ramos da produção desenvolvida, ou seja, a mobilidade do capital produtivo já estava posta no interior dessas economias. Né? Uma economia como a economia inglesa, por exemplo, que se apresentava o desenvolvimento do capitalismo em seu estado puro, digamos assim, com as suas legalidades, com suas leis funcionando plenamente. O ciclo do capital, plenamente internalizado e assim sucessivamente. Bom, o que se colocava, por exemplo, numa economia exportadora, como a economia brasileira, era a seguinte questão, olha, como poderia existir uma taxa média nacional de lucro num país como a economia brasileira, levando em consideração que esse país só tinha um único ramo dinâmico da produção social, que era a produção de café. Ou seja, já havia um obstáculo natural pelo simples fato de que, olha, a característica da taxa média de lucro no interior de uma nação se dá justamente no fato de que existem ramos da produção social, ou seja, ramos autônomos da produção social, cada qual estabelecido em um subsetor particular da produção, seja meios de produção, meios de consumo popular, meios de consumo de luxo, ou seja, de tal maneira que se põe em tendência à mobilidade do capital produtivo e, portanto, taxa média de lucro. E, assim, a tendência de mediação e transformação dos valores em empresas de produção, levando em consideração que aquele ramo da produção que apresenta uma maior composição orgânica de capital, ele possui, em termos mais gerais, relativamente dado uma escala de capital, uma determinada escala de capital, digamos fixa nos ramos de produção, tal como o Marx faz lá no capítulo 9 do livro 3 do Capital, que seria mais ou menos o seguinte: levando em consideração determinadas proporções entre capital constante e capital variável de mesma grandeza, que a gente obtém o seguinte: o ramo de maior composição orgânica do capital produz, mobiliza uma quantidade de trabalho vivo, uma quantidade de trabalho social menor em relação ao ramo da produção que possui uma composição orgânica de capital mais baixa.
Ou seja, ele apresenta necessariamente um valor que é menor do que o valor da mercadoria que é produzida pelo ramo de menor composição orgânica. E a tendência seria de que se produzissem taxas de lucro distintas. Esse ramo de menor composição orgânica produziria uma taxa de lucro maior. A partir da mobilidade do capital produtivo, essas tendências de desenvolvimento tenderiam a serem compensadas a partir da mobilidade do capital. Agora, se você vai pegar no âmbito de uma economia exportadora, você só vai encontrar em produção de café. Uma incipientíssima indústria leve, por outro lado, com um desenvolvimento muito precário ainda, mas não existiam leis. Essas economias, tal como a economia brasileira, ainda não vinham ter analisado leis dinâmicas do processo de acumulação de capital, um ciclo do capital internalizado, que permitisse que a taxa média de lucro operasse no interior dessa economia. Agora, outra coisa que a gente pode discutir, a gente já muda um pouco a ótica em relação a isso, é que estava se começando a operar em determinados ramos já no século XIX a taxa média mundial de lucro. E isso se vislumbra através da entrada do quê? A entrada do capital estrangeiro no ramo da produção de café no Brasil, em especial a partir de 1880. É justamente a partir de 1870 e 1880 que acaba se verificando uma tendência de depreciação dos termos de intercâmbio. Depreciação dos termos de intercâmbio, por exemplo, de ramos de mercadorias produzidas por ramos da produção agroexportadora em países como o Brasil, Argentina, Chile, caso do café no Brasil, a produção brasileira de café, a produção argentina de carne, a produção chilena de cobre, assim sucessivamente. Existia uma entrada do capital estrangeiro nesses ramos, de tal maneira que havia o quê? Uma entrada de capital que acabava o quê? Estimulando o crescimento da oferta nesses setores. O que era uma grande discussão, por exemplo, entre os teóricos da economia brasileira, da tendência de depreciação do sistema de intercâmbio, tendência de superprodução do café. E o que estimulava, em grande medida, essa tendência de superprodução do café? Uma delas era justamente essa entrada de capital estrangeiro. Essa entrada de capital estrangeiro que estimulava, do ponto de vista da oferta, um crescimento bastante considerável que acabava mediatizando, digamos assim, os valores de preço de produção. Por quê? Porque era um ramo de menor composição orgânica de capital, em âmbito mundial, de baixa produtividade. Esse capital estrangeiro que aqui entrava estimulava o crescimento da oferta, portanto, o rebaixamento desses preços de mercado em relação aos valores que acabavam levando à mediação do preço de produção. Ou seja, qual é a tendência geral? A tendência geral é que nesses ramos de baixa composição orgânica de capital, o preço de produção seja mais baixo do que o valor, enquanto nos ramos de maior composição orgânica de capital, o preço de produção é maior do que o valor, justamente por conta dessas tendências compensatórias, a fim de se estabelecer uma taxa média de lucro. Então, é mais ou menos nesse sentido, mas o que se coloca, pelo menos na nossa avaliação, e Yuri colocou muito bem essa questão é que vinha se iniciando justamente uma operação, a se operar essa taxa média mundial de lucro, e ela incidia sobremaneira nesses ramos, ó, digamos, dinâmicos da produção agroexportadora nas economias dependentes, no século XIX, que naquele período histórico específico culminou na depressão nos termos de intercâmbio, mas que historicamente não se comprovou como uma tendência estrutural. Tanto é que a tendência, como eu havia comentado no primeiro encontro, a tendência dos termos de intercâmbio aqui no Brasil se revelou entre 1850 a 2000 uma tendência estacionária dos termos de intercâmbio. Isso desconsiderando, inclusive, o boom dos preços commodities que veio a se verificar posteriormente, em especial a partir dos anos 2000, né? Não, a gente que agradece, viu, Igor? É, é claro que existem essas limitações dos meios virtuais, mas por outro lado é muito bom que a gente pode se reunir com vocês de todas as partes do país. É uma experiência realmente muito boa mesmo, viu, Igor? Muito bom a gente poder discutir abertamente, debater. Isso que realmente acaba que é muito bom para a gente, que é estimula e é uma felicidade imensa para nós. Sem dúvida. A Júlia levantou a mão? Ah, a Júlia levantou a mão. Na verdade eu levantei, mas depois até já era para eu ter abaixado um pouco, porque era um pouco, eu fiquei pensando um pouco isso que o Matheus acabou falando, né? Já existia mesmo com
que foi meio que coincidiu ali, né? Transição Brasil-Colônia, Brasil-República, né? De ter uma mudança, se abre esse capital estrangeiro já começa a entrar aí, né? E já começa a entrar nesse circuito aí da taxa de lucro, de uma certa forma, né? Desse cálculo aí da taxa média de lucro, não? Eu fico um pouco com esse delay aí, mas acho que isso não sei se eu entendi bem, mas assim, talvez isso ainda seja mesmo algo que não esteja tão claro como, mas pelo menos para mim não fica tão claro essa transição, assim, né, de como que isso vai se complexificando, assim, historicamente, mas isso acho que é isso mesmo, né? Inclusive, esse seu comentário é importante pra caramba, porque, veja, uma coisa é a gente pensar a questão do ponto de vista teórico, outra coisa é ver historicamente exatamente como se constituiu. Imagina, se há objeções até hoje a respeito de transformações do preço em preço de produção, transformação do valor em preço de produção do ponto de vista teórico, imagina do ponto de vista histórico. Eu nunca vi um estudo que mostrasse como que as mercadorias vendidas em seus valores lá na Europa foram se transformando em preço de produção, etc. Do ponto de vista teórico, não é exatamente um problema, ainda que tenha um problema difícil. A questão do problema da transformação do valor em preço de produção traz vários problemas teóricos, mas, ao mesmo tempo, não é exatamente um problema, porque, enfim, eu não quero entrar muito nessa questão, daqui a pouco eu posso entrar. Mas aí, o problema é justamente esse, é na história que... Desculpa, é que eu estava lendo aqui, mas eu vou terminar a frase daqui a pouco. É na história que se vê essa transformação. Eu nunca vi um estudo que mostre isso. Aqui no Brasil, por exemplo. Porque a situação do Brasil é diferente da situação da Europa. Né? O próprio Marini diz, não foi uma economia que nasceu de dentro para si própria, autorreferenciada, já nasceu voltada para fora, e etc. Né? Então, tudo bem, se isso é difícil de pensar do ponto de vista histórico, e porque eu nunca vi um estudo a esse respeito, exatamente como se constituiu, fato é que a gente pode considerar que o desenvolvimento da economia capitalista leva tendencialmente a uma formação da taxa média de lucro. Isso, primeiramente, dentro das economias nacionais. Mas com a mundialização do capital, a tendência é que isso se expresse cada vez mais globalmente, né? Com a concorrência mundial, etc. Aí, novamente, né, a questão do capital estrangeiro, eu veria isso mais no sentido desse capital estrangeiro ser expressão do desenvolvimento capitalista na economia brasileira. Né? A questão do capital estrangeiro vai trazer determinações específicas a esse respeito, etc. Mas a formação da taxa média de lucro, a princípio, você pode abstrair do fato de que é o capital estrangeiro. É capital desenvolvendo capital. E isso induz a formação de uma taxa média de lucro por causa da própria concorrência. Aí o fato de ser capital estrangeiro coloca outras determinações, etc. Né? E aí, novamente, aquela questão que eu falei da gente pensar a dependência é uma coisa concreta. Né? Do ponto de vista geral, tudo que a gente está vendo, a gente pode abstrair, no primeiro momento, da questão nacional. A gente está vendo o capital se constituindo em escala mundial e a concorrência tomando formas. Mas a gente sabe que, concretamente, isso se dá pela mediação das nações, dos estados nacionais, etc. E o processo que a gente está assistindo, desde lá da Constituição do Capital até aqui, é esse processo de mundialização. Né? E aí, sim, entra a questão da dependência, porque, de fato, esse capital que entra aqui, produz aqui, ele pega essa mais-valia, manda para fora, manda para outro lugar, não reinveste aqui, né? Capital estrangeiro, etc. Da mesma maneira que, de qualquer forma, você pode ter capital produzido nos Estados Unidos que também não é reinvestido lá. O cara pode pegar aquele lucro dele e investir em dívida pública no Brasil, hoje em dia, né? Com esse capital mundializado, etc. Quanto à formação da taxa média de lucro, que é importante dizer, a gente pode até abstrair um pouco da questão do capital estrangeiro, entendendo simplesmente como capital desenvolvendo capital. A questão do capital estrangeiro coloca outras questões. Aí de poder político, do grau de desenvolvimento desses capitalistas, como é que essas classes se relacionam entre si, da divisão internacional do trabalho, etc. Mas quanto à formação da taxa média de lucro, dá para abstrair um pouco. E até, né, Yuri?
ele fala também lá no primeiro texto, né, na dialética da dependência, que não é a única fonte, né, são essas três, o capital estrangeiro, o interno, né, que poderia ter lá atrás ter sido até estrangeiro ou não, mas que já estava sendo reproduzido aqui, e o Estado, né, ali, como também outro. Então, esse conjunto é uma misturinha mesmo, assim, não, realmente talvez nem faça tanta diferença isso no fim das contas, não sei, né, realmente. Quanto à formação da taxa média de lucro, não. Quanto às condições concretas de reprodução da economia e da própria sociedade, sim, tem diferenças, e essas diferenças, inclusive, não podem ser pensadas apenas abstratamente, elas têm que ser entendidas na sua historicidade. Né? Essas condições lá na década de 20, de 10, de 30 é uma coisa, na década de 40, de 50, de 60 é outra. Hoje em dia é outro, ainda que seja um processo só, que é o movimento, né, da mundialização do capital, da constituição de uma produção em escala mundial e de uma divisão da internacional do trabalho e também da propriedade. Mas aí são coisas muito mais concretas. Eu acho que o texto do Ciclo do Capital, o Marini trata bastante bem dessas questões ali, com mais cuidado nesse sentido. Inclusive, bem, como o Yuri colocou, é bem difícil mesmo a gente tracejar historicamente esse movimento de transição, por exemplo, da economia exportadora à economia industrial, né? É um aspecto bem complicado. Eu costumo utilizar a analogia, por exemplo, da ebulição da água. Por exemplo, a gente teve durante as décadas de 10, décadas de 20, décadas de 30 do século XX, uma expansão da indústria leve na economia brasileira, por exemplo, que era em grande parte impulsionada seja pelo período entre guerras, seja pelo fechamento exterior, que também estava implicado nesse processo histórico, que acabava, de certa maneira, obstaculizando o acesso das camadas médias e burguesas ao acesso das mercadorias que vinham do estrangeiro. Então, houve no interior da economia exportadora essa tendência de industrialização restringida, alguns autores chamam, de industrializar essas mercadorias, levando em consideração que havia uma restrição às importações dessas por conta do bloqueio no mercado mundial. Mas a partir de um determinado momento, existem saltos quantitativos. A temperatura da água vai aumentando, porém não a ponto dela realmente passar do estado líquido ao estado gasoso. Isso vai acontecer a partir do momento em que a industrialização realmente se converter num processo de tal maneira que as leis da acumulação de capital se internalizem. E quando que mais ou menos isso acontece no Brasil? Na década de 50. Em especial, inclusive eu trago bastante, eu coloco muita importância em determinados aspectos, em especial na tal da instrução da SMOC que eu comentei no último encontro, que era a seguinte: era uma instrução que permitiu que a economia brasileira, ou melhor, que as multinacionais que se instalavam na economia brasileira importassem máquinas e equipamentos. Importassem máquinas e equipamentos em cobertura cambial, ou seja, com financiamento no exterior. Ou seja, se liberalizava por completo a importação de máquinas e equipamentos. Isso foi fundamental porque a partir do Brasil, a economia brasileira só internalizou, enquanto economia dependente, as legalidades de um processo de acumulação de capital, pujança de acumulação de capital, a partir do momento em que o capital estrangeiro ingressou no país, ou seja, essencialmente a partir da década de 50 aqui no Brasil, pelo menos. Então é muito importante esse aspecto, porque essa vinculação entre Estado e capital estrangeiro está dada desde que a economia dependente se projetou como uma economia verdadeiramente industrial, um ciclo do capital internalizado, com leis, acumulação de capital internalizadas na economia dependente. Então, isso é, na minha avaliação, muito importante. Então, se a gente quer tracejar do ponto de vista histórico, onde que a economia exportadora realmente se constituiu como uma economia industrial, verdadeiramente industrial, essencialmente na década de 50, pelo menos aqui no Brasil. Bom, mas por outro lado, não se pode ignorar, por exemplo, o desenvolvimento da indústria na década de 20, na década de 30, na década de 40, que permitiram que uma indústria leve se constituísse, que um mercado interno fosse se constituindo gradativamente aqui no país. Isso, na minha avaliação, é bastante importante ser considerado. E sem contar também que houveram a criação de importantes empresas estatais de bens intermediários, ou seja, de bens que funcionam como meios de produção, tal como a CSN em 1942. Então, tem todo um processo até chegar
esse, esse estado de coisas. E do ponto de vista do debate histórico, debate entre as ideologias, isso é um aspecto que, inclusive, pega, que acaba sendo uma pedra no sapato dos nacional-desenvolvimentistas, porque desde o princípio, desde que a economia industrial dependente se projetou como tal, enquanto uma economia verdadeiramente industrial, o nacional-desenvolvimentismo estava praticamente ruído. Porque desde o início, a economia industrial só se projetou como tal por meio do ingresso do capital estrangeiro. É aquela cisão histórica entre nacional-desenvolvimentismo e desenvolvimentismo, com capital estrangeiro associado. Ou seja, os desenvolvimentistas que antes se projetavam como nacional-desenvolvimentistas, digamos que tiveram que ou se cindir dessa ideologia, a fim de se converterem em contra-desenvolvimentistas que acabavam tendo essa associação com o capital estrangeiro. É aquela questão do desenvolvimento associado. Tanto é que o desenvolvimentismo do JK é um desenvolvimentismo inextricavelmente associado ao capital estrangeiro, ou seja, associado ao exterior. Então, aquele nacional que vinha junto com o desenvolvimentismo foi um termo que incluiu. Então, diria que é uma ideologia que já estava falida a partir do, ou melhor, que já havia falido no momento em que a economia dependente se converteu em uma economia plenamente industrial. Porque a industrialização não se deu a partir dela, a partir desse componente unicamente nacional, mas sim com capital estrangeiro. Eu queria reforçar uma sugestão. O livro Subdesenvolvimento e Revolução do Marini é muito bom para concretizar um pouco mais as discussões que a gente está tendo aqui no nível de abstração muito alto. Ele discute as questões políticas, a luta de classes daquela época no Brasil, fica mais claro o que a gente está querendo dizer aqui. Porque, às vezes, o risco de tratar da teoria da dependência, eu diria que são dois. Um é solidificar demais esse papel periférico da economia dependente dentro da economia mundial, que se é verdade, ela é periférica, mais particular, menos universal, etc. Por outro lado, é muito importante o desenvolvimento histórico disso em todos os aspectos. E o outro problema é acabar focando demais no aspecto nacional da economia mundial. Tem que entender o próprio caráter nacional das economias mundiais como uma expressão do desenvolvimento capitalista. Por isso que eu foco tanto no fato de que é o capital o problema, e não apenas a dependência. A dependência é um recorte, para dizer assim, a mais. É uma situação específica, coloca ainda mais dificuldades, né? Sim, a gente pode dizer, nossa, estamos mandando riqueza para fora, mas vamos pensar que fosse um capitalista brasileiro. A gente estaria ficando com essa riqueza do bolso dos trabalhadores? Não, não estaria. Estaria indo para o bolso do capitalista, né? Então, por isso que às vezes tem que fazer essas observações para a gente pensar na questão do capital em escala mundial e as especificidades da economia dependente. Tomar cuidado, nem para a gente solidificar demais a questão, mudar valor para fora e superexplorar aqui. É verdade, mas isso é estático demais. E o outro aspecto é a gente tomar um pouco de cuidado quando tenta se colocar a questão do ponto de vista que coloca o foco muito na nação e menos no capital. Estou só comentando isso porque é uma preocupação que eu tenho e que é importante, eu acho, que a gente manter isso em mente. Assim. Que é muito fácil de criticar a dependência de um ponto de vista nacional desenvolvimentista. Cair nesse conto de fadas. Né? De que, se fosse capital nacional, seria melhor. Não é bem assim. E aí, aqui, teve mais comentários aqui, né? Aparecido. Não, esse ponto que ele está trazendo é bem importante. O pouco que Entra li... no que o Marini chamava de subimperialismo. Isso, e um pouco antes ele ainda falou aqui, ó, a indústria automotiva desponta no Brasil, a Ford, etc., que era a força do movimento dos trabalhadores. E, justamente, né, os setores mais... O desenvolvimento de um capital industrial desse tipo ainda, né, fabril clássico, produzia, junto consigo, uma classe proletária clássica, né, desse tipo, que era justamente a essência do movimento operário no Brasil aí do século XX, aí da metade do século XX. Mas é bom lembrar também que a maior parte dos trabalhadores brasileiros nessa época eram camponeses, assim como a maior parte do mundo dependente, subdesenvolvido. Né?
mas a força do movimento operário, sem dúvida nenhuma, estava nesses setores. Daí ele fala, continuando a conversa, nesta mesma época o Brasil passa pelo processo de urbanização, busca em Marx o contingente de mão de obra sobrante, o que entra justamente nessa discussão. Qual que era uma das principais fontes desse contingente? Expansão, até hoje a gente tem, né? Mas é uma expansão da fronteira agrícola, com também aumento de produtividade, que causava o chamado êxodo rural. O que é êxodo rural? Camponês sem terra, que migra para cidades em busca de emprego e forma uma massa sobrante de força de trabalho. E ali o Marini traz muito bem a questão de que aqui a industrialização, inclusive, tinha que fazer isso e fazia, trazia a tecnologia estrangeira e liberava a mão de obra. Liberava a mão de obra, significa jogava lá na rua, formava um exército industrial de reserva. Etc. Outro aspecto é que essa indústria instala no Brasil, busca mercados como o Marini cita, como a África e outros. Aí o Matheus estava falando, né? Do subimperialismo, se quiser complementar. Matheus. Não, perfeito. Esse aspecto que o Marini está trazendo, ele é bastante reforçado na análise que o Marini faz no conceito que foi por ele cunhado a respeito do subimperialismo. E determinadas economias que atingiram a etapa do processo de industrialização, como, por exemplo, a economia brasileira, a economia argentina, a economia chilena e a economia mexicana, destacaria essas quatro, não sei se existia uma. Nessas quatro, mais ou menos, que ele considerava, que estavam categorizadas no que ele convencionou, digamos, chamar teoricamente de subimperialismo, que seria a etapa das economias industriais dependentes a fase da ascensão do capital monopolista e do capital financeiro. Ou seja, que está apoiado essencialmente na concepção leninista do imperialismo, que o imperialismo é a etapa do capitalismo na fase dos monopólios do capital financeiro, né? E qual é, digamos, a grande diferenciação dessas economias em relação às demais? A diferenciação é que a partir do momento que as economias acabam se projetando como potências subimperialistas, né, há uma estrita vinculação com o próprio processo de fixação do valor extraordinário em 2B. Porque, na realidade, o Marini, ele, embora coloque enquanto com um fenômeno estrutural de fixação do valor extraordinário em 2B, se não fosse a atuação do Estado, especificamente nesse aspecto, não haveria sustentação para esse processo de fixação do valor extraordinário em 2B. Por que eu estou dizendo isso? Embora existissem barreiras à entrada, questão de custo, questão da prática de preço por indústrias monopolistas, tal como elas estavam postas na indústria de consumo de luxo, indústria automotiva, por exemplo, o que acontecia era mais ou menos o seguinte, olha, como existia uma determinada divisão das classes sociais, incluindo as classes médias e as classes altas, havia um determinado momento em que a expansão da produção tendia a não encontrar uma demanda para essas mercadorias. Ou seja, embora existisse uma demanda robusta nas classes médias da classe burguesa, havia uma tendência de crescimento da produção, digamos, de sobreprodução no interior desses ramos da produção social, de tal maneira que a produção doméstica não encontrava, a partir do momento de expansão, não encontrava realização suficiente no interior do mercado interno. E o que acontecia é que havia uma necessidade dessa produção interna também se externalizar e ser exportada para os demais países da América Latina. Daí o fenômeno do tal do subimperialismo, porque essas economias tinham que se projetar necessariamente como economias que exportavam as suas mercadorias aos demais, enquanto centros, digamos, dominadores no âmbito da América Latina, e acabavam se colocando como verdadeiros centros industriais diante dessa necessidade de você exportar essa produção crescente no interior dos ramos dinâmicos do processo de acumulação de capital nesses períodos em específico. Tanto é que, se a gente pega, por exemplo, a indústria automotiva, chegava um determinado momento em que essas indústrias de consumo de luxo, como a indústria automotiva, chegava um determinado momento em que ela não encontrava demanda doméstica, você tinha que exportar para os demais países da América Latina. Era uma tendência que se pôs, em especial a partir, e que foi verificado, inclusive, até pelos próprios economistas que estavam atrelados ao governo militar, que trabalhavam no governo militar enquanto ministros, seja lá o que for, eles verificaram essa tendência, olha, a gente tem um problema aqui.
a gente tem que necessariamente aumentar a nossa capacidade de exportação, levando em consideração também problemas da balança de pagamentos, a questão da desproporção entre exportações e importações, mas também havia um problema porque essas indústrias já não encontravam mais realização doméstica, ao mesmo nível que poderia ser encontrado no nível de produção anterior. Ou seja, você necessariamente precisava exportar essas mercadorias para outras nações, ou seja, em especial para outras nações latino-americanas, integrando-se a elas conjuntamente, e diante disso acabava se pondo essa necessidade de você procurar os outros mercados. Você também cita a África, realmente a África também foi um outro grande mercado exterior no qual as economias que se projetaram quando começou o imperialista acabaram se projetando, ou seja, além dos vizinhos, dos países vizinhos que estavam postos na América Latina. E, enfim, então, eu colocaria mais ou menos dessa maneira. Esse processo de fixação da mais-valia extraordinária em 2B é um processo que possui uma complexidade muito grande. Ou seja, é um processo que, assim como os demais, não pode ser analisado quando você vai ingressando mais concretamente, enquanto uma análise concreta de situação concreta. Ou seja, você vai adquirindo um nível de concreção em relação aos níveis mais abstratos de análise teórica. Você percebe qual é a importância do papel do Estado. O Estado tendo que se pôr necessariamente como que esse plano que eu estou referenciando, eu não cheguei a comentar, é o segundo PND, ou seja, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Esse plano foi fundamental para que a economia brasileira conseguisse exportar digamos, esse excesso de produção da indústria de 2B para os outros mercados, em especial, não só 2B, mas em especial, digamos, a indústria de bens intermediários que também se consolidou porque era um outro problema da desproporção entre os entre os ramos da produção social, entre os setores da produção social, indústria de meios de produção, digamos que com um determinado problema não tinha a mesma pujança que os demais setores. Esse também foi um outro problema que foi verificado. Olha, a gente tem que necessariamente internalizar, porque do ponto de vista da balança comercial a gente tem um problema. A gente tem que importar muitas mercadorias que são fundamentais para o processo produtivo, porque a gente não consegue produzir. Então, o que que a gente faz? A gente tem que necessariamente substituir essas importações, industrializar o setor de produção de meios de produção e conseguir fazer com que as mercadorias sejam produzidas aqui mesmo. Mas além de fazer com que elas sejam produzidas aqui mesmo, você havia uma necessidade de você também exportar essas mercadorias. Ou seja, a economia brasileira, enquanto uma economia industrial dependente que atingiu o estágio do subimperialismo, se colocando como uma exportadora de bens intermediários e de bens de consumo durável, que o Marini alicerçava a indústria de 2B. E digamos, dentro dessa necessidade que o Estado brasileiro encontrava de girar a tendência da balança comercial, ou seja, diminuir as importações de um lado, de bens que você não conseguia produzir, mas por outro lado também promovendo a exportação de bens que agora você consegue produzir porque você atingiu etapas mais avançadas do processo de industrialização. Mas é importantíssimo esse aspecto. Perfeito. E percebam, frisar esse ponto tantas vezes quanto eu puder, que o conteúdo todo do que a gente está vendo aqui do ponto de vista concreto é a mundialização do capital também. O capital tem essa tendência dentro de si. Né? Ele é contraditório e uma das suas formas tanto de resolver a contradição quanto de colocar mais contradições é a própria mundialização. E ela aparece aqui justamente nessa questão do subimperialismo, né? Essa necessidade de expansão para fora. Como não é importante, né? Não é o subimperialismo no sentido de igualar a gente aos países imperialistas, não é isso, mas é um momento dessa expansão em escala mundial do capital, no interior do qual essas classes capitalistas nacionais, regionais, aqui Brasil, aí um pouco Argentina, México, etc., cumpriam um papel por meio, inclusive, né, com grande ajuda da sua organização política, do Estado. A Júlia levantou a mão? Isso. Não, gente, desculpa. Eu esqueci de abaixar. Ah, perfeito.
E aí, pessoal, mais colocações, perguntas, comentários, objeções, sugestões? O Aparecido fez mais um comentário ali, né, do Bretton Woods e tal. Eu nem poderia tanto entrar a fundo nessa questão, mas todos esses acordos, etc., emergem como formas de tentar lidar com esse processo de mundialização, com essas contradições que emergem no interior disso. Mas eu não posso entrar nessa discussão específica. Eu também teria que realmente investigar mais a respeito desse processo, porque isso tem uma vinculação com o próprio processo de desenvolvimento da categoria do dinheiro mundial, né? Houve o período de Bretton Woods, ele foi um período em que vigorou uma certa, digamos que vigorou, foi um período de padrão ouro, padrão ouro não, mas um período de câmbio fixo, né? Em que, inclusive, existe uma denominação que seria o padrão ouro dólar, enfim, que acabou se constituindo durante aquele período em específico, e que, bom, trazendo, digamos assim, essa discussão para um ponto que talvez seja interessante para a gente, é pensar como a economia brasileira acabou se portando, em especial entre esse período, levando em consideração esses aspectos que, digamos que a economia brasileira teria de cumprir de acordo com essas organizações internacionais, de acordo com o que elas acabavam estabelecendo, que o país deveria seguir no tocante à política monetária, financeira, fiscal, etc. e tal. Então, um aspecto bem importante que acabava se colocando era mais ou menos o seguinte, olha, você tem um determinado padrão monetário estabelecido mundialmente, segundo o qual você acabava acumulando, o país acumulava reservas tanto em ouro quanto em dólar e também em moedas inconversíveis, porque a partir do sistema de Bretton Woods, somente o dólar era conversível em ouro, ou seja, a única moeda mundialmente conversível em ouro era um dólar. E do ponto de vista da economia brasileira, em particular, existia, e das outras economias dependentes, existia o seguinte problema. A economia brasileira acumulava déficits com os Estados Unidos. E ao acumular déficit com os Estados Unidos, ela acabava perdendo reservas em moedas conversíveis, ou seja, moedas conversíveis em ouro, que no caso era o dólar. Mas ao mesmo tempo tinha superávit com países nos quais as moedas eram inconversíveis, ou seja, Grã-Bretanha, por exemplo. A libra era uma moeda inconversível. Mas ao mesmo tempo que ela obtinha superávit nesses países, ela tinha, por um outro lado, um grave problema porque ainda que a balança comercial globalmente fosse superavitária, ela estava perdendo reservas em moeda conversível. E ao perder, ou melhor, moedas conversíveis em ouro. E ao perder reservas em moedas conversíveis em ouro, acabava se colocando em tendência um problema do ponto de vista da balança de pagamentos, porque você perdia a capacidade de obter reservas no conversível no dinheiro mundial, que era o ouro. Então, era um grave problema que, na minha avaliação, acabava colocando em pauta a própria insustentação daquele período em que vigorou o sistema de Bretton Woods, né, que acabou ruindo né, que você tem, enfim, há uma discussão a respeito disso, se foi golpe, se não foi golpe, a questão da abolição da conversibilidade do dólar em ouro, etc. e tal. Inclusive, o professor Klaus, ele tem uma concepção mais ou menos nesse sentido. Mas pelo menos eu avalio que esse sistema era praticamente insustentável do ponto de vista das economias dependentes, justamente porque se apresentava em, em tendência essa incapacidade, ou melhor, essa transferência das reservas conversíveis em dinheiro mundial, que no caso era o ouro, e portanto essa tendência a você simplesmente não conseguir honrar obter as mercadorias que vinham do estrangeiro. Ou seja, a partir do momento que você não possui dinheiro mundial, você não consegue obter as mercadorias que são muitas vezes fundamentais no interior do processo reprodutivo, tanto produtivo e reprodutivo no interior da nação no qual você está inserido.
Porque aí envolve também aquela discussão, não vou entrar muito nisso, na discussão do pessoal da MMT, etc e tal, que você tem um problema. Você não tem um problema quando você emite sua própria moeda, mas a partir do momento em que você tem necessariamente que honrar seus empréstimos ou compra de mercadorias em moedas estrangeiras, você acaba tendo necessariamente um problema. E aí, pessoal? Eu achei, em geral, bastante produtiva a discussão hoje. Perguntas todas muito pontuais, importantes. Bom, continua aberto, mas se a gente estivesse encaminhando, nosso último encontro está marcado ainda para a semana que vem. A sugestão de leitura é o último texto do Marini. Eu acho que é importante a leitura desse último texto. Por quê? Porque, por mais que talvez alguma coisa passe, etc., ele é o texto que nos aproxima mais da nossa realidade atual, faz a mediação para a gente discutir os problemas de hoje e mostra um desenvolvimento do pensamento do próprio Marini. E é o texto que vai nos ajudar a fazer a síntese disso que a gente está discutindo e tal. E eu acho que hoje realmente a gente conseguiu dar cabo aí, pelo menos um pouco, de vários dos problemas que apareceram antes. E não tem problema nenhum a gente tocar neles de novo na semana que vem. Então, sugiro a leitura do último texto que está recomendado. A gente discute o texto, mas, como sempre, vai estar totalmente aberto para qualquer questão que exista aí. Não existe pergunta ruim. Eu acho que, então é isso, gente. A gente agradece aí a presença de todos vocês. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. É isso. Uma alegria realmente imensa. Muito bom, viu, pessoal? Muito boa a dinâmica mesmo. Boa noite, gente. Até semana que vem. Opa, boa noite, Júlia. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Semana que Boa vem, noite. viu? Valeu, valeu.